Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer, é uma alegria para mim estar mais uma vez aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês. E estava ouvindo os cânticos, né? E esse último cântico, a gente pedindo para Deus: molda o meu viver, cumpre em mim o seu propósito. E essas duas frases, que elas façam parte da nossa oração. E tenho certeza que se vocês orarem por isso, Deus faz. E aí se prepara. Se prepara porque com Deus sempre tem mudança. Nós nunca somos chamados a continuar no mesmo local e da mesma forma. Eu preguei da última vez, eu falei sobre a ideia de que o chamado, o cristianismo é um chamado à ação. O cristianismo não é um chamado à estagnação, a ficar parado. Mas eu quero falar com os irmãos hoje um texto que está no Evangelho relatado por João, capítulo 6. Nós leremos dos versos 60 até o 71. Peço que os irmãos abram no texto e acompanhem a leitura que eu farei. E na sequência continuem com a Bíblia aberta. Tá? A gente vai analisar um pouco cada versículo. Nós abriremos em outros textos, vamos fazer um tour aí na Bíblia. É um conceito muito importante. A Bíblia explica a própria Bíblia. Um texto explica outro texto. Tá certo? Então, está escrito assim: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra. Quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso vos escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. Contudo, há algum de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai, a tua palavra foi lida. Peço no nome do teu Filho Jesus Cristo, tem misericórdia de nós. Que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração, abra o nosso entendimento. Peço que o Senhor me use, apesar das minhas falhas, das minhas limitações. E que tua palavra seja entregue de forma fiel, Pai. Fala à tua igreja nessa noite, que possamos sair daqui mais próximos de ti, mais sedentos da tua palavra e de cumprir aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e pelo muito que o Senhor irá fazer. Amém. Meus irmãos, nas últimas semanas, nós temos falado, tem sido uma constante aqui, sobre a necessidade de nós pregarmos o Evangelho às pessoas. Eu preguei 3 semanas atrás sobre as necessidades, as exigências da missão de Deus. Eu falei sobre a importância de nós estarmos engajados, de nós nos doarmos, de nós fazermos a obra de Deus. Eu falei sobre a necessidade de termos compaixão por aqueles que estão perdidos, que nós enxerguemos essa realidade e aí nós possamos agir em favor dessas pessoas. E falei da necessidade de nós orarmos para que Deus mande mais trabalhadores para a sua seara. Na semana passada, eu que pregaria, eu já estava com esse texto em mente, já tinha mais ou menos a ideia. E conversando com o pastor Jânio, ele falou assim: Léo, você não quer trocar comigo?
Eu entendo que eu estou aqui com uma continuação do outro sermão que eu fiz, outra mensagem que eu trouxe, e eu queria compartilhar esse final de semana um em sequência da outra. O pastor, você que manda, né? Seminarista só obedece, tá? Isso é uma verdade, tá? Seminarista só obedece. O que ele pedir, desde que esteja de acordo com a Bíblia, eu vou obedecendo. E eu falei, não, tudo bem, sem problemas. E Deus é maravilhoso, né? Porque um dos pontos que o pastor Jean abordou na última mensagem foi a necessidade de nós pregarmos onde nós estivermos. Então, seja no nosso trabalho, seja na escola, seja na nossa família, em qualquer círculo social que nós fizermos parte, nós temos que testemunhar de Jesus Cristo. Isso se dá através da nossa vida, a forma como nós agimos, mas também daquilo que nós falamos. Uma das grandes mentiras que se propagaram no meio cristão é aquele pregue, se necessário fale. Que é a ideia de que seu testemunho vale mais do que suas palavras. Isso é uma mentira. Viva, testemunhe, mas fale. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É necessário, é mandatório que nós preguemos a mensagem de Jesus Cristo. E eu creio que alguns aqui podem ter algumas dúvidas que são muito comuns quando a gente pensa na questão da pregação do Evangelho. E pregação, eu não estou falando de estar aqui no púlpito falando para uma igreja. Estou falando de você conversar com um amigo e evangelizar esse amigo. Eu vou usar aqui o anúncio, pregação, tudo como meio intercambiável, como significando a mesma coisa, mas só para não cansar o ouvido da mesma palavra. E muitas pessoas perguntam assim, mas o que eu devo falar? Cara que não é crente. Para aquele meu amigo, para aquele meu parente, eu falo o quê sobre Jesus? Como que eu devo falar? Será que eu não posso ser só ofensivo? Hoje em dia a gente se preocupa muito com isso, a gente vive um momento complicado. Será que se eu afirmar algumas verdades, eu não vou estar ofendendo essa pessoa? Para quem que eu devo pregar? Será que eu devo pregar só para aquelas pessoas que eu conheço e que eu gosto? Ou eu devo pregar por alguém que senta do meu lado no ônibus? Mas, tá bom, Leonardo, e se eu falei, e se eu abordei, eu preguei, mas e se essa pessoa não aceitar? Como se nós tivéssemos a capacidade de aceitar a Cristo. Quem precisa aceitar na ordem aí é Cristo que precisa nos aceitar. Somos nós que estamos errados e Ele que é o santo. E então, o objetivo dessa mensagem, desse sermão, é ajudá-lo nessa tarefa de levar o Evangelho de Jesus Cristo. E é importante a gente compreender que mensagem deve ser levada, a quem ela precisa ser levada e que tipo de resultado a gente pode esperar. Nós somos uma sociedade, a gente tem muita influência americana, então nós somos muito imediatistas. A gente quer ver o resultado, a gente quer saber como... A gente tem a tendência a ser muito pragmático. E então agora eu quero começar a entrar um pouco no texto com vocês. Eu vou fazer aqui pelo menos 2 momentos nesse começo, que é, primeiro, eu vou explicar um pouco sobre o Evangelho relatado por João, e depois eu vou explicar um pouco do contexto no qual essa passagem que a gente leu aconteceu. Porque logo no primeiro versículo fala, ao ouvirem isso, então eles ouviram alguma coisa ou por isso da reação. Então quero contextualizar um pouco com vocês. O Evangelho de João, a ideia, a tradição nos diz que João conhecia, ele já tinha lido os evangelhos sinóticos. O que são os evangelhos sinóticos? São evangelhos que foram escritos a partir do mesmo ponto de vista. E quais são esses? Mateus, Marcos e Lucas. Quando nós olhamos para esses 3 evangelhos, boa parte desses relatos estão compartilhados, ainda que com algum detalhe diferente, mas boa parte da estrutura é parecida. Para João, não. João, você vai ler... rapaz, mas parece que não tem nada a ver com os outros 3 evangelhos. E a ideia, então, é que João nos traz uma contribuição específica a respeito da pessoa de Jesus Cristo. O evangelho é sobre ele. Então, João, tendo nas suas mãos os outros evangelhos,
ele traz uma contribuição para a gente singular, muito importante sobre Jesus Cristo. E uma das características desse evangelho é que ele é o evangelho mais teológico. Ele é o evangelho que contém a maior quantidade de material voltada para o ensino e material discursivo, ou seja, discursos de Jesus Cristo. Então ele tem muito mais material discursivo e de ensino do que material narrativo. Então é como se João contasse menos história. E também João é o que traz a maior quantidade de ensinamentos sobre o Espírito Santo. Tá bom, e o que isso na prática, o que isso reflete na prática para a gente? Qual que é a diferença de um material de ensino, de um material discursivo para uma narrativa? O material de ensino nos ensina o que devemos fazer. Ele normatiza alguma coisa. A narrativa não. A narrativa conta uma história. Mesmo que ela seja uma história feia, uma história cheia de defeitos. Uma história onde seus personagens cometem pecados tipo Davi. Por exemplo, uma narrativa, a gente vai ver no Antigo Testamento diversos casos de poligamia. Porque teve poligamia e está narrado, eu devo fazer isso? Não, sempre foi contra a vontade de Deus. Essa é uma das características do cristianismo, né? Ela não esconde os defeitos das suas personagens. A única personagem que não tinha defeito para esconder é Jesus Cristo. E considerando então esse aspecto exclusivo de João, a gente vai ver que João ele vai apresentar Jesus Cristo em todo o tempo como Deus homem, o Deus encarnado. Então, em diversos momentos, a gente vai ver características de Jesus sendo homem, segundo a sua natureza humana, e também nós veremos características exclusivas de Deus que estavam presentes em um homem. Então, João sempre vai fazer isso para a gente. E um último aspecto muito interessante que eu queria compartilhar com vocês é que João, ele deixa muito claro o porquê que ele escreveu o Evangelho. Ele fala o porquê que ele escreveu esses capítulos todos. E ele conta para a gente isso lá em João 20, nos versos 30 e 31. Ele fala assim: Jesus realizou, na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Então João escreveu o Evangelho para que as pessoas crescem. Esse Evangelho de João ele é apologético. Ele tem a intenção de convencer as pessoas de que Jesus era o Cristo prometido, de que ele era o Messias Salvador, que ele era o Deus que viria salvar o seu povo. Em João 21, 25, ele também fala: Jesus também fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escritas, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Aqui João claramente usa uma figura de linguagem, né? Seria possível registrar todas as ações de Cristo, mas é uma figura de linguagem para mostrar o quão grande foram as obras que Jesus realizou. Então é isso que João está trazendo para a gente. Agora, caminhando para o contexto, né? Agora vamos fazer um pouco, eu quero que você faça um exercício de imaginação. Normalmente a gente lê a Bíblia muito distante, a gente lê essa narrativa aqui, está tudo tranquilo. Eu quero que você se coloque, que você forme na sua cabeça uma imagem, sendo você um dos 12. Tá certo? Você estava andando com Jesus. E aí eu vou pegar só o capítulo 6, eu não vou pegar nem do 1º até o 6º, não. Vou pegar só o capítulo 6. O capítulo 6 começa com a multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes. Então você está lá, no meio daquela multidão. O texto registra que eram aproximadamente 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E você vê uma criança com 5 pães e 2 peixes. Jesus fala: alimenta o pessoal, manda sentar todo mundo, depois ele recolhe e ainda sobra. Então fica com isso na sua cabeça. Você acabou de ver isso presencialmente. Aí tá bom. Aí os discípulos não estavam entendendo isso aí. Como eu sei que eles não estavam entendendo, o próximo episódio, dentro do mesmo capítulo, fala disso. Jesus pega, despede os
seus discípulos da multidão, fala assim, ó, vai atravessando o mar da Galileia que eu vou orar. Jesus sobe para um monte e vai orar. O que acontece de madrugada? Jesus vem andando por sobre as águas. Seus discípulos ainda não tinham entendido a multiplicação dos pães e peixes. E eles se deparam com Jesus andando por sobre as águas. Eu não sei se você consegue ter dimensão disso. Às vezes é até difícil nadar, né? Não, Jesus vinha andando por cima das águas. E a distância era razoável, era por volta de 6 quilômetros. Ele andou por volta de 6 quilômetros em cima da água. Tá? Porque eles estavam mais ou menos no meio do lago lá, né? Que é chamado de mar, mas é um lago. Aí depois dessa confusão toda, os discípulos, acho que, imagina, a cabeça deles devia estar a todo vapor, né? Sem compreender o que estava acontecendo. E aí Jesus vem com um discurso que ele era o pão da vida. A multiplicação dos pães e peixes, ela foi relatada nos outros 3 evangelhos. Então essa passagem está nos 4 evangelhos. Jesus andando por sobre as águas está relatado em Mateus e Marcos e João. Lucas não conta essa passagem. Mas a passagem de Jesus como pão da vida só tem aqui em João. E é exatamente essa característica de João querer mostrar Jesus como Deus encarnado, que veio trazer salvação ao perdido. E é por isso que esse texto está registrado aqui. A confusão toda que acontece antes do trecho que a gente leu está nos versículos 22 até os 59. É um trecho grande, por isso que eu não trouxe para a gente ler aqui. Eu gosto de falar muito e tomaria do meu tempo. Existem muitos pontos teológicos muito práticos para a nossa vida que poderiam ser explorados, mas eu quero trazer para vocês só a confusão, o núcleo da confusão. E esse núcleo está ali entre os versos 51 e 54. Eu quero que você acompanhe aí na sua Bíblia os versos 51 a 54. Jesus está falando assim para as pessoas: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus tinha acabado de falar isso para o público, para os discípulos que o seguiam. Aí os caras ficaram nervosos, eles ficaram exaltados. Eles estavam interpretando isso de forma literal. Tá certo? Algumas coisas para a gente considerar acerca desse texto aqui. Esse texto, ele não está se referindo à Santa Ceia. Certo? Essa ideia de comer a carne e o sangue, e beber o sangue aqui, não está relacionado com a Santa Ceia, porque Jesus ainda não tinha nem instituído a Santa Ceia. Tá? Um outro detalhe é que o evangelista ele usa 2 palavras diferentes. Então aqui ele usa a carne, na instituição da Santa Ceia ele usa corpo. Se ele estava querendo dizer a mesma coisa, não faria sentido ele usar 2 palavras diferentes. Tá certo? E a linguagem aqui, obviamente, ela é metafórica, então Jesus está fazendo uma figura de linguagem para que eles pudessem compreender. E não se esqueçam que João tinha o objetivo de evangelizar, ele tinha o objetivo de convencer as pessoas de que Jesus era o Cristo. E essa ideia, né, de comer a carne para o judeu era um negócio bastante estranho, né? O que nós precisamos entender, então, é que Jesus Cristo estava se comparando com o maná e com Moisés. Porque dentro dessa discussão toda, os judeus vão falar assim: não, mas os nossos pais comeram maná, né? Moisés deu o maná para os nossos pais. E Jesus Cristo vai falar assim: quem comeu do maná voltou a ter fome. Porque o maná caía todo dia, exceto na sexta-feira que caía para o sábado. Jesus fala assim: quem comer de mim nunca mais vai ter fome, nunca mais vai ter sede. Eu vou saciar vocês por completo. Essa é a verdadeira vida. Isso para o judeu, ele se comparar ao maná e a Moisés era um negócio ofensivo. Eles tinham Moisés na mais alta estima. Se pudesse, eles idolatrariam Moisés.
uma certa forma até idolatravam. E Jesus fala, eu sou maior do que ele. E o livro de Hebreus vai colaborar para isso. E aí, quando no verso 54, Jesus fala primeiro da carne. Isso já era ofensivo para o judeu. Aí Jesus vai e amplia, falando assim, quem não beber do meu sangue. Isso era uma ofensa tão grande para o judeu, porque a lei mosaica proibia o judeu de comer sangue. Olha só, o judeu não podia comer carne mal passada. Não aproveitaram muita coisa da vida, né? Mas, imagina então Jesus falando assim, você tem que beber o meu sangue. Para eles estavam entendendo que aquilo era quebrar a lei. Eles não estavam entendendo nada. Eles não estavam entendendo nada que Jesus estava falando. Muitas vezes a gente pode se sentir assim quando a gente está compartilhando o evangelho com alguém, né? A gente está falando com uma porta, né? A pessoa não está entendendo nada, você também não sabe. Eu vou falar um pouco do porquê que a gente pode descansar nisso. Tá certo? Então, a partir desse cenário conturbado, com essa intenção da gente aprender a forma como nós devemos pregar, a quem nós devemos pregar e quais os resultados nós devemos esperar, quero falar com vocês hoje sobre a pregação de Jesus. Então nós vamos analisar hoje o sermão de Jesus Cristo. Tá certo? É um negócio meio ousado, mas é santo. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é qual era o conteúdo dessa mensagem. Isso está relatado dos versos 60 ao 63. Esses judeus aqui, esse grupo, ele era composto não apenas de judeus, mas diversos outros tipos de discípulos que seguiam Jesus Cristo. Tá certo? Então, toda essa confusão que eles estavam ouvindo, eles estavam falando assim, olha, essa palavra é dura, quem que pode suportar ouvir isso? Né? E Jesus Cristo falou assim, mas isso está escandalizando vocês? E a hora que eu voltar lá para o céu, então? E a hora que eu for erguido lá para o céu? A ideia de erguido aqui é que ele seria levantado na cruz. Esse grupo ele era muito maior do que o dos 12. E não necessariamente essas pessoas que o seguiam tinham uma fé salvadora nele. Eu imagino que Jesus Cristo devia ter um discurso totalmente cativante. Se hoje nós somos levados a crer e a brigar por alguns políticos, eu imagino como que deveria ser o discurso de Jesus. Os próprios judeus falavam que ele falava como quem tinha autoridade. Ia ser muito bom ouvir Jesus, muito diferente do que vocês estão passando por agora, tá certo? E no verso 60, quando ele fala assim, dura é essa palavra. A ideia desse dura aqui não é simplesmente que essa era uma mensagem difícil de entender. A ideia é que essa palavra era ofensiva. Então aqui a gente já pega um primeiro princípio. Nossa pregação, muitas vezes, irá ofender as pessoas. Porque a Bíblia ela é confrontativa. A Bíblia não vem para passar a mão na cabeça. A Bíblia vem para mostrar os seus erros. Ela apresenta Jesus Cristo e você começa a ser analisado por ela. Não é você quem analisa a Bíblia, né? É a Bíblia que te analisa. Seus pecados são mostrados, são trazidos à tona. Quanto mais contato com a Bíblia, mais feiura você vai ver em você mesmo. É igual você ficar muito tempo em frente ao espelho. Você começa a ver os defeitos, você começa, né? Eu esqueço as marcas de catapora que eu tenho, aí eu saio e esqueço, é melhor assim. E logo em seguida ele fala assim, que essa palavra é dura, e quem pode suportá-la? Que é a ideia de ter capacidade mesmo. Quem aguenta isso? Quem tem poder para aguentar uma palavra tão ofensiva como essa? É isso que eles estavam falando. E Jesus não estava ouvindo isso. Eles estavam discutindo entre si. Sabe igual quando você fala mal do pastor? Não, aqui ninguém faz isso, né? Só mal do seminarista. Aí você nunca vai falar perto dele. Você vai falar, aquela palavra lá foi ruim, não sei o quê, nossa. Ele falou que a gente precisa mudar isso, coisa dura, difícil. Era mais ou menos isso que eles estavam fazendo, né? Não tinha um WhatsApp para ficar mandando um áudio, então eles faziam num canto isolado. Só que Jesus Cristo vai mostrar a sua onisciência aqui. Ele vai mostrar a característica de Deus. Ele fala, sabendo em seu íntimo. Jesus Cristo sabia o que eles estavam discutindo. Jesus Cristo sabia o que estava passando no coração deles. Da mesma forma que ele sabe o que está passando no nosso. Por mais que as nossas aparências possam enganar as outras pessoas, elas não enganam Jesus Cristo.
E aí, Jesus Cristo afirma, então, que se essa ideia de comer a carne e o sangue era escandalosa, ele fala assim, muito mais quando eu subir de novo para o céu. E ele mostra outra característica. Ele fala aqui, o que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O que Jesus está falando? Eu estava no céu antes de eu estar aqui com vocês. Eu sou Deus. Isso para o judeu era uma ofensa enorme. Em diversas situações, tentaram armar uma emboscada para Jesus ali, tentaram pegar em pedras, porque ele se comparou, ele se colocou no mesmo nível de Deus. Então a gente está vendo um cenário aqui, a gente vê um discurso pesado, um discurso que ofende, mas Jesus não falou de forma ofensiva. Jesus não foi deselegante. Ele pregou a verdade e a verdade ofendeu, não a forma como ele falou. No verso 63 tem uma coisa interessante que ele fala, o espírito dá vida, a carne não produz nada. Essa vida que o espírito dá, ela é uma vida espiritual, ela não é a vida física em si. Então Jesus Cristo está falando aqui sobre salvação. Então, meus irmãos, pegando essa ideia do conteúdo, qual era o conteúdo então da palavra de Jesus? O conteúdo da palavra de Jesus era o evangelho, na sua forma mais pura e verdadeira, sem jeitinho brasileiro. Tá certo? Era o que estava escrito. Na verdade, na época não estava escrito, né? Ele era a própria revelação, né? E mesmo quando ele passou por essas situações de ameaças, e uma coisa interessante é que seus discípulos aprenderam com ele. Seus discípulos aprenderam a pregar de forma íntegra o evangelho, independente das circunstâncias. E é isso que a gente tem que pegar para a nossa vida. Eu quero que vocês abram em Atos, capítulo 5. Nós vamos ler os versos de 27 a 33. Essa passagem eu acho ela maravilhosa. Atos 5, nós leremos dos versos 27 ao verso 33. Então está escrito, tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o cara dentro do judaísmo, né? Que lhes disse, demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia, ao contrário do que a gente mandou, vocês encheram Jerusalém. Não foi assim, vocês falaram de vez em quando, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina. E nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro, sempre Pedro, e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Então os apóstolos sempre passaram por esses apuros. Se a gente pegar Paulo teve que fugir, Paulo levou açoite. A pregação da mensagem ela também tem suas consequências. Mas o que eu quero refletir com vocês aqui é que nós vimos Jesus Cristo pregando uma mensagem pura, uma mensagem sem jeitinho, uma mensagem que confronta. A pergunta é, será que nós temos negociado a palavra de Deus? Será que nós temos aliviado os limites que ela impõe? Será que a gente não tem amenizado essa palavra quando a gente vai tentar evangelizar alguém, pensando que aliviando a mensagem nós vamos conseguir convertê-los? Porque é natural a gente ter medo de falar uma coisa que você confronta o pecado da pessoa. Mas o que eu quero deixar para vocês é, não pregue um evangelho light. O evangelho light não sustenta. Ele não tem energia suficiente. Pregue o evangelho de forma integral. Não se preocupe em ser aceito pelaquela mensagem que você está falando. Se preocupe em pregar. Deixe o Espírito Santo fazer essa obra.
essa obra é responsabilidade dele, não é sua. Você não consegue mudar nem o seu coração. Muitas vezes a gente quer mudar o coração dos outros, né? Fala a palavra e deixa o Espírito Santo agir. É ele quem gera a fé. É um dom de Deus, é dada pelo Espírito Santo. Esteja preparado para as consequências de uma pregação fiel ao Evangelho. Você vai sofrer perseguição. A perseguição, ela vem quando você vive o Evangelho de forma íntegra. Não é a perseguição que deixa você íntegro. Você íntegro que gera perseguição. É por isso que a igreja é perseguida fora do Brasil e aqui não. Por isso que lá no Oriente Médio ela é perseguida e aqui não. Porque nós não somos íntegros na nossa vida. Nós não vivemos da forma como a Bíblia fala. A gente tem uma prática muito distante disso aqui. Mas conscientes, então, dessa necessidade de pregarmos o Evangelho de forma íntegra e de deixar o Espírito Santo trabalhar no coração das pessoas, agora a gente vai estudar um pouco qual é o público ao qual a gente deve pregar. Isso nós vamos aprender com o público ao qual Jesus Cristo pregou. Isso está nos versos 64 e 65, que fala, né? Contudo, há algum de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio, desde sempre. Ele sabia. Não era ali naquela hora. Ele viu, aquele cara pecou ali. Não, Jesus já sabia. Jesus não precisava ver os frutos da vida para julgar. Ele conhece o coração. E mais do que ele sabia os que não criam, ele sabia o que o trairia. Eu não sei se você consegue conviver sabendo que alguém vai te trair. Às vezes, quando você conviver com alguém que falou mal de você, já é difícil, né? Quando você descobre e ela não sabe. Agora, tendo certeza que ele te trairia, é um negócio muito difícil, né? E aí ele prossegue. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir ao Pai a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Ninguém pode vir a mim se isso não for dado pelo Pai. Então, o público que Jesus pregava, o público que Jesus ensinava, ele tinha tanto eleitos como não eleitos. De forma resumida, pregue para todo mundo. A quem você encontrar, a quem você conviver, pregue. Essa é a ideia aqui do texto. E Jesus, Jesus é o grande exemplo, ele não fazia acepção de pessoas. Então, na outra pregação minha, eu dei o exemplo da mulher samaritana. Jesus pregou para uma mulher, que na época um homem não conversava com a mulher daquela forma. Um judeu não conversava com um samaritano, eles se odiavam. O motivo do ódio a gente pode até estudar em outro momento, mas eles se odiavam de verdade. A gente não consegue nem ter ideia de tamanha rivalidade. Jesus Cristo conversou e tocou num leproso. O leproso ele era mais do que o excluído. O leproso ele era considerado como impuro para o ritual do judeu. Jesus conversa e toca. Jesus curou cegos, endemoniados, homens, prostitutas, ladrão da cruz. Jesus pregou para todo mundo. Obviamente ele sabia quem ia aceitar, quem não ia, né? Mas ele pregou a todos, mesmo sabendo aqueles que o rejeitariam, ele pregou. Se eu soubesse quem rejeitaria, eu nem pregava, só pregava para os eleitos, se eu soubesse, né? Mas eu não sei. E eu quero que vocês abram em Lucas capítulo 7. Nós vamos ver aqui um exemplo muito emblemático da forma como Jesus se relaciona com as pessoas. Né? Essa ideia do público que ele estava. Né? Em Lucas 7, nós iremos de 37 a 39, depois de 44 a 50. Então lá, de 37 a 39. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois o enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então, olha que cena interessante. Isso aqui, Jesus está na casa de um fariseu. O fariseu se considerava o cara mais religioso, mais crente, o salvo. Ele se considerava salvo. E Jesus vai à casa desse cidadão. A mulher que está tocando ele, a forma como ela é mencionada como pecadora aqui, nos leva a entender, segundo os estudiosos, que ela era uma prostituta.
Tá? O tipo de pecado ao qual eles estavam se referindo, que ela era uma prostituta. E aí no verso 44 até os 50. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão. Então Jesus está aqui, o fariseu está aqui. Da internet, pessoal da internet. Está o fariseu aqui e a mulher ali. Jesus vira para a mulher e fala para o fariseu: vê esta mulher? Entrei em tua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Isso era um mínimo que um anfitrião tinha que fazer. O fariseu não fez. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. E aqui Jesus não é igual ao metrosexual hoje. Não fazia cutícula, não tinha esse negócio, não ia na pedicure, não tinha nada disso. Era o pé que andava no deserto. Tem essa mensagem. É importante ter essa imagem na cabeça. Você vai ver o quão bonita essa cena. Ela não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. A ideia aqui é que a cabeça é um órgão da mais alta consideração, enquanto os pés não. Então, um anfitrião poderia ter ungido Jesus na sua cabeça, mas ela não se considerava digna de tocar a cabeça de Jesus. Ela se considerava digna de tocar os seus pés. E é isso que ela faz. Então, olha a importância de como Jesus vê a intenção dentro de uma prescrição, né? E aí ele fala assim: portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então disse Jesus a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Um dos relatos, Jesus usa essa mulher como um exemplo de fé para esfregar na cara do fariseu. Se Jesus usasse uma mulher para confrontar um fariseu, já seria muita afronta para ele. Mas Jesus usa uma prostituta. Esse negócio de que cristianismo é machismo, isso aí é uma falácia, isso é uma enganação. Isso é mais uma mentira que o diabo coloca na nossa sociedade. Não existe nenhuma religião, nenhuma ideologia que dê um lugar de tamanho privilégio para a mulher como o cristianismo. Tanto o homem quanto a mulher estão no mesmo patamar, com funções complementares. Tá certo? Então, outro aspecto interessante é que muitos desses que não creram em Jesus viram um milagre. Eles viram a multiplicação dos pães. O Jesus andar por sobre as águas, só os 12. Mas a multiplicação dos pães, todos viram. E Judas viu a multiplicação e viu andar por sobre as águas. Interessante, né? Que tanto Judas quanto esses outros não creram. Meus irmãos, não é milagre que gera fé. Não é buscar essas igrejas que pregam culto de cura, culto de libertação, culto da vitória, culto do milagre. Isso não gera fé. É feito para consolar o teu ego. O que gera fé é a palavra de Deus. É o Espírito Santo trabalhando através da palavra de Deus. E outra, né? Você vê esses picaretas aí fazendo milagre, e os caras viram Jesus fazendo milagre, e ainda assim não converteram. A gente precisa entender isso, isso é muito claro, é muito evidente, traz muitas mensagens para a gente. E um pouco disso eu vou falar na próxima divisão. Agora, Jesus Cristo, ele vai mostrar então que milagres não geram fé, e ele vai falar que ninguém vem a mim se o Pai não der. Aqui, texto claro sobre a eleição de Deus. Deus elege alguns. Marcos, capítulo 4, verso de 10 a 12. Não precisem abrir não, eu vou ler aqui. Mas prestem bem atenção nesse texto. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus. Mas os que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que
ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. O que Jesus Cristo está falando aqui? Diferente do que muitos acreditam que as parábolas eram contadas para se tornar mais claro o ensinamento, Jesus está falando que não. Ele falou assim, olha, eu falo em parábola para que eles não entendam. Porque pode ser que se eles entendessem, eles converteriam, e eu não quero. É isso que está sendo dito aqui. Jesus Cristo também não queria que todos fossem salvos. Jesus Cristo veio cumprir a missão acordada com Deus, salvar os eleitos. A gente precisa ter isso em mente. A gente precisa ter isso muito claro. Pode ser meio chocante, mas é isso que a Bíblia nos fala. E trazendo uma afirmação de um pregador contemporâneo, John Piper, ele fala que ele só prega porque existem os eleitos. E se existisse eleito, ele não pregaria porque ninguém aceitaria. A gente só aceita porque Deus vem até nós. Efésios 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos. Um morto não faz massagem cardíaca em si mesmo, o coração voltar a bater. O morto não pode fazer nada para ter vida. O morto só pode ficar morto. E é Jesus Cristo que vem até nós, nos dá vida. Meus irmãos, se Jesus Cristo sabia que ele seria rejeitado por muitos, sabia que Judas o trairia, uma coisa que me intriga muito é o porquê que ele caminhava com eles. E a única resposta que eu encontro é que ele tinha muito claro na sua mente a missão que o Pai havia dado. Ele tinha que cumprir a missão do Pai. Então, para nós não sabemos quem são os eleitos. Nós não conseguimos saber. Não tem ninguém com carimbo na testa falando assim, eu sou eleito. Aí ficaria mais fácil de pregar. Então, para a gente sobra pregar para todo mundo que você encontrar. Você é meio louco mesmo. Ser cristão não é ser normal. Senão de normalidade você esquece. Deixa os caras acharem que são normais os que estão lá fora. Jesus Cristo chamou as coisas loucas desse mundo para confundir as sãs. Se você está aqui, você crê em Jesus, você não é um cara normal. Você não é uma pessoa normal. Eu me alegro por conta disso. Essa normalidade daí de fora é muito chata. Então, a gente já viu que nós temos que pregar o evangelho de forma íntegra, na sua totalidade, sem aliviar. E a gente viu que a gente tem que pregar todo mundo. Agora eu quero falar com vocês o que a gente pode esperar então dessa nossa pregação? Quais são os resultados, os possíveis resultados? E aí isso está localizado nos versos 66 até o 71. Aí fala, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu, não fui eu quem os escolhi os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Como resultado da pregação de Jesus, eu creio, sem a menor chance de dúvida, que Jesus foi o maior pregador que a terra já viu e verá. Ninguém vai superar Jesus Cristo. E na pregação dele, não era todo mundo que convertia. Na verdade, a ideia que o texto dá é que os 12 eram uma parcela muito pequena dos discípulos totais que estavam naquele dia. E outra ideia que o texto transmite é que todos esses caras foram embora. Deliberadamente, viraram as costas e falaram assim, não, essa mensagem eu não quero. Então fica tranquilo, quando você pregar e alguém negar, você ficar preocupado não. Mas se você encontrar com ela de novo, prega de novo. Porque Deus não me converteu na primeira pregação que eu ouvi. Deus me converteu, inclusive, quando eu fugia desse negócio de evangelho, tinha vergonha da minha mãe ser crente, entre outras coisas. Eu não queria esse negócio de ser crente. Aí estou eu aqui, seminarista. Deus é bastante irônico, assim. Mas, então a ideia é que a reação dessas pessoas foram abandonar Jesus. E muitas vezes a gente está preocupado em ser aceito com o nosso discurso. O nosso discurso não é um discurso de inclusão. Eu não quero ser aceito porque eu prego do evangelho. Eu pregar do evangelho vai fazer que eu seja rejeitado mesmo. As pessoas não querem ouvir.
Não querem ouvir porque dói ouvir o Evangelho. O Evangelho machuca. É uma faca que penetra a ponto de separar juntas e medulas. Então, é um negócio muito profundo. Mesmo diante dessa reação, Jesus Cristo não muda a sua mensagem. A mensagem de Deus é inegociável. Em Marcos 16, verso 15 e 16, fala assim: E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Olha a segunda parte, que normalmente parece que não está na nossa Bíblia, né? Mas está. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A condenação já está prevista. A nossa pregação, ela gera duas possibilidades, dois resultados. Ou ela salva ou ela condena. Só que a condenação eterna pertence só a Deus. Então, cabe a nós continuar pregando. Mas não fiquem sonhando que a nossa pregação gerará apenas salvação. A fidelidade da nossa pregação não vai ser medida pelos nossos resultados. A fidelidade da nossa pregação vai ser medida pelo seu conteúdo, pela nossa vida. Nós temos exemplos no Antigo Testamento de profetas que pregaram a vida inteira, e sabe quantas pessoas converteram? 0. Noé pregou, 0. Só foi a família porque era família. Entendeu? Deus salvou a família porque era família, porque quem achou graça diante de Deus foi Noé, não foi a família de Noé. Noé pregou e nunca ninguém converteu. Jeremias, né? Apelido do profeta, profeta chorão. O cara já sabia que ele ia pregar a vida inteira e ninguém ia salvar. Eu fico pensando, eu prego aqui na expectativa de que o Espírito Santo faça alguma coisa, e eu falo assim, rapaz, se eu soubesse, eu ia pregar o resto da minha vida e ninguém ia ser confrontado e mudado com essa palavra, não tem nada que dá mais satisfação para um pastor do que quando ele prega e as pessoas se arrependem e se voltam para Jesus Cristo. Jeremias falou assim, não, o resto da minha vida, vou ficar aqui nessa lamentação. É que tem um livro de lamentações também, né? E aí Jesus vai para a pergunta, então, diante daquele cenário, parecendo um jogo de futebol, deu o apito final, todo mundo indo embora. Jesus vira para o time, parece o time que perdeu lá, fala assim, e aí, vocês não querem? Aproveita a carona. Pega a carona no deserto e vai embora junto aí, para não... Aí Pedro, sempre Pedro. Eu gosto muito de Pedro, Aí Pedro toma a liderança, Pedro sempre teve esse papel de proeminência entre os discípulos. Aí Pedro vai falar assim, Senhor, para quem iremos? O interessante é que normalmente quando você pensa em locomoção, você pensa em ir para algum lugar. Pedro está pensando para quem? Para quem iremos? E uma coisa maravilhosa, né? Eu não poderia deixar de falar disso. O momento que nós estamos vivendo na nossa nação. Semana que vem, a essa hora, todo mundo, a não ser que seja igual a mim, que vai ter que justificar, porque eu não transferi meu título ainda. Tem pouco tempo que eu moro em São Paulo, 11 anos. Tenho medo de virar mesária. Nós teremos votado. Muitas pessoas têm colocado a sua esperança em políticos. Um cristão coloca a sua esperança em Jesus Cristo. Para quem iremos? Cara, não é para o político. Tenha certeza, não é para ele que nós iremos. Nós temos que ir para Jesus Cristo. Mas isso não nos isenta de termos responsabilidade no nosso voto. Por quê? Porque Deus executa... um conceito muito importante aqui. Deus normalmente age de forma ordinária. Ordinária no sentido de comum. Deus age de forma extraordinária? Age. Sempre? Não é o padrão. Nem na Bíblia esse é o padrão. O padrão é Deus agir de forma ordinária, de forma comum, através de pessoas. Deus usa inclusive o ímpio. A gente vê lá o faraó na vida do povo do Egito, quando estava preso no Egito. Então, nós como crentes, nós que somos aqueles que somos sal e luz. O sal, além da ideia de dar sabor, o sal preserva para que a comida não apodreça. O mundo não está pior porque nós existimos.
É através de nós que Deus mitiga a maldade no mundo. A maldade só é menor porque tem aqui pessoas como nós. Deus age através da nossa vida. E a nossa responsabilidade nessas eleições não está somente em escolher um presidente. O presidente é uma peça. Nós temos 2 senadores, nós temos um deputado federal, um deputado estadual e um governador para escolher. A gente tem se matado em discussões, em brincadeiras, em piadas que não param. O brasileiro gosta de fazer piada da desgraça. A gente tem se matado por conta do presidente. Enquanto isso, pessoas que não corroboram com os nossos valores estão liderando para senadores. Lá em Minas, os 2 senadores que estão sendo eleitos nesse momento, Dilma e Aécio. A gente vê o nível que está o nosso país. Nós precisamos de uma intervenção divina. Nós precisamos que Deus haja sobrenaturalmente, e isso vai acontecer através do nosso voto. Eu não vou falar para vocês em que vocês devem votar. E, obviamente, não existe candidato perfeito. O que eu posso deixar para vocês é pelo menos 2 princípios para vocês escolherem um candidato. Esse candidato não pode ser ficha suja. Esse cara tem que ter ficha limpa. Não é possível que a gente vai ser conivente, que nós seremos cúmplices de crimes realizados por essas pessoas. Nós não podemos. Se nós fizermos isso, o sangue e a corrupção deles está nas nossas mãos também. E nós temos que escolher um candidato que sejam mais próximos aos nossos valores. A família, a igreja, combata, por exemplo, a ideologia do gênero, é uma coisa que a gente não pode aceitar. Com esses 2 critérios, faça o filtro e veja quem sobra. Sobrarão poucos, a escolha ficará bem mais fácil. Nós não podemos ser cúmplices de uma ideologia que é contra o nosso Deus. Tenham isso na sua mente. Continuando então com as palavras de Pedro, Pedro fala assim: para que iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Pedro já dava sinais de que ele estava começando a entender a pregação de Jesus. Ele ainda não tinha entendido tudo, não. Ele nem queria que Jesus fosse dado à morte, né? Mais para frente, né? Jesus fosse arreda Satanás e tal, né? Então Pedro já estava começando a entender quem era Jesus. E aí ele complementa: nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Somente o Santo pode remover o pecado. Essa declaração de Pedro ela é maravilhosa. Ela reconhece, ele reconhece que Jesus é Deus, e ele reconhece que é somente um santo que pode tirar o pecado do mundo. Mas Pedro, por característica e pelo discurso todo, já estava meio que: eu concluí isso. Eu entendi a mensagem. Mas Deus não aceita ajuda na salvação, a salvação é dele. E aí Jesus Cristo responde. Aí Jesus Cristo vai falar. Então, Jesus respondeu: não fui eu quem os escolhi os 12? Fala assim: cara, não são vocês. Não é o que você pensou. É porque eu quero. E Pedro fala em nome dos 12, e Jesus ainda fala: os 12 não. Tem um aí que vai me trair. Eu fico pensando, a parábola que me vem à mente é a parábola do joio e do trigo. Né? Que você só vai saber a diferença entre os dois na colheita. São 2 plantas altamente parecidas, e uma é boa e a outra é ruim. E provavelmente Judas, a gente não vê nenhum sinal dos discípulos desconfiando de Judas. Provavelmente Judas devia ser um comportamento muito próximo dos outros discípulos. Fazendo um paralelo com a igreja, Judas devia cantar igual crente, devia se vestir igual crente, andar igual crente, mas não era crente. E essa mesma realidade se aplica à nossa igreja. Nossa igreja, ainda assim, esse exemplo de Judas é muito claro. Sempre no meio da igreja vai ter os salvos e os não salvos. No nosso meio, isso acontecerá. Então, diante dessa realidade de que Jesus, dentro da sua pregação, não converteu a todos, somente aos eleitos. Você já ficou chateado quando você foi pregar para alguém e essa pessoa
respondeu negativamente a mensagem que você falou? E se você ficou chateado, por que que você ficou chateado? Só quero que você vá pensando. Será que nós não deveríamos apenas ficar felizes por termos proclamado o Evangelho de Jesus? Meus irmãos, o resultado da nossa pregação será salvação ou condenação. Porém, a salvação ou a condenação não depende de nós, ela depende de Deus. E Deus é soberano e Ele faz como lhe agrada. Ainda assim, porque qual que é o risco que a gente pode correr a partir do momento que eu tenho a certeza absoluta de que é Deus quem salva? Então eu vou falar de qualquer jeito. Se é Deus quem converte, eu vou falar a mensagem do jeito que vier aqui na cabeça e pronto, e deixa Deus resolver o problema que eu gerei. Não, a ideia não é essa. A ideia é que nós, para Deus, sempre temos que dar o nosso melhor. Nós temos que nos preparar, nós temos que estudar a Bíblia, nós temos que ler livros cristãos, nós temos que ver com aqueles que têm uma maior facilidade em evangelizar. Eu tenho um amigo meu no seminário que o cara evangeliza até poste. Cara, é muito fácil, o cara chega, o assunto surge, mas na cara do gol, assim. E eu não, já tenho uma dificuldade tremenda. Eu tenho uma dificuldade muito grande de falar de Jesus para as pessoas. Aí eu olho para esse meu amigo, dá 10% dessa facilidade que ele tem. Mas a gente tem que correr atrás. Eu tive uma situação recente, uma amiga minha do trabalho, de onde eu trabalhava, mandou uma mensagem querendo conversar comigo sobre coisas da vida. Até imaginava o que seria, chamei a Dani, a gente foi junto com ela. Eu falei assim, trabalhei tanto tempo com essa menina, nunca falei de Jesus para ela. Tentei dar exemplo, tentei dar aquelas indiretas, porque crente gosta de dar indireta, né? Não, tal. Não, tenho que ser incisivo hoje. Fiquei uma semana orando. Depois que a gente combinou, eu ficava orando, eu jejuei. Eu tenho que falar. Apresentei o evangelho para ela. Conversamos sobre o problema. Falei assim, mas pior do que esse problema é a tua vida. Pior do que problema é você estar distante de Deus. Você precisa de Jesus Cristo. Você precisa largar seus pecados. Aí falei lá. Apresentei Jesus para ela. Não, Léo, beleza. Nossa, eu vou lá na sua igreja, vou ouvir lá, eu gosto de estudar. Até hoje ela não apareceu aqui. Mas a mensagem foi lançada. O que eu tinha que fazer, eu fiz. Me esmerei, pedi que Deus me capacitasse, porque eu sou fraco. Sou fraco. Eu prefiro muito mais ficar contando piada e conversando para falho. Péssimo exemplo, não me sigam. Tá certo? Sigam Jesus Cristo, que é bem melhor. Então, meus irmãos, para caminhar para o final, o que nós aprendemos então com a pregação de Jesus Cristo? O conteúdo, devemos pregar o evangelho inteiro, sem aliviar a mensagem, sem medo de ser rejeitado. Ter a certeza que quem trabalha no coração não é o seu discurso, mas é o Espírito Santo. E para pensar nisso aqui, tem um professor no seminário, ele fala assim, olha, Deus é soberano e Ele vai trabalhar no coração das pessoas da forma como Ele quiser. Mas dentro da forma como Ele escolheu, é a tua pregação que Ele vai usar. Cuidado com a pregação que você faz. Você está dando coisa ruim para Deus usar. Você está dando faca cega. Você está dando aquela faquinha de serra que nem tem mais dente. Você está dando coisa ruim para Deus usar. Então se prepare. Quanto mais você se preparar, mais Deus vai te usar. Isso é um fato. O público, devemos pregar a todas as pessoas, pois essa é a ordem de Cristo, porque nós não sabemos quem são os eleitos. E o resultado? O anúncio do evangelho vai gerar salvação ou condenação. O resultado não depende de nós, mas ainda assim temos que dar o nosso melhor. Isaías 55:11 diz: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. É através da nossa pregação, através da nossa palavra, Deus realiza os seus desígnios, que Ele realiza os seus decretos. É assim que Ele vai realizar a salvação.
É pela graça dele que as pessoas serão salvas. Ele vai usar a tua vida. E aí, daqui 2 meses, a gente já precisa de outro espaço. 2 meses a gente não tem mais lugar. Quero a gente se mexendo e cumprindo a missão de Cristo. Que Deus continue derramando da sua graça, da sua misericórdia em nossa vida. Que o Espírito Santo nos leve a uma vida de anúncio da maravilhosa obra da redenção. Vamos orar? Pai, obrigado.